Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, principalmente aquelas que não são reconhecidas pela igreja, aquelas que não têm nada de Maria e só têm heresias em suas revelações. Eu não queria mais falar sobre o assunto Paulo assassino, tá? Mas com esses videntes e essas aparições modernas de hoje em dia, o catolicismo não tem um minuto de paz. Não adianta, né? Todo dia tem uma novidade. Hoje eu estava querendo fazer um vídeo sobre o Vale da Imaculada Conceição. Eu não consigo. Por quê? O vidente de Anguera, ele não admite o erro. Não adianta. E quando ele comete um erro, e ele percebe que cometeu um erro, ele vai tentando consertar esse erro. Só que ele vai piorando a situação, aquilo vai se tornando uma bola de neve. Quem não se lembra do caso de São José? Segundo ele, São José estava vivo no momento da crucificação, mas, né, como verdadeiro covarde, largou Maria Santíssima sozinha ali, né, aos pés da cruz com São João. Tá? São José não estava vivo, gente, tira isso da cabeça, ele já tinha morrido, tá? Não existia mais São José, pelo menos no planeta Terra, durante a vida pública de Cristo. Não existia, tá, gente? Tira isso da cabeça. Ah, mas foi Nossa Senhora que revelou. Essa Nossa Senhora não é a bem-aventurada. Se tem uma Nossa Senhora revelando isso, não é a bem-aventurada. Nossa Senhora conhece o catecismo e ela sabe muito bem que aquilo que não foi publicado nas revelações públicas, tá? Só vai ser revelado na manifestação de Jesus Cristo, não na manifestação de Nossa Senhora, tá? Por isso que eu falo, você, se aparecer uma bela senhora na tua frente, falando assim, ó, vou contar umas coisinhas para você aí que não está na Bíblia, afasta-se de mim, Satanás, tá? Então isso vai virando bola de neve, vai tentando consertar, vem uma coisa aqui, uma coisa ali, vai piorando a situação. A mesma coisa o milenarismo, né? A questão do tal paraíso terrestre que tem nas revelações, tá nas revelações de Anguera, a gente mostrou aqui, né? Que na revelação está ensinando que o paraíso vai ser na terra, novos céus e nova terra, vai ser essa terra transformada. E a gente veio e mostrou que é errado, é uma heresia isso daí, tá? Novos céus e nova terra é apenas na Jerusalém Celestial, é no céu, não é aqui nesse planeta que está fadado ao desaparecimento, não tem paraíso aqui. O vidente tentou consertar, tentou explicar e ele está percebendo que ele está errado. Ele está percebendo, tanto que na última live ele já disse que vai tentar chamar um teólogo para salvar a situação, né? Só se ele chamar ali sei lá, um padre como o Gabriel Vilaverde, que vai tentar passar o pano em cima dessa heresia. Mas nós já mostramos aqui, provamos que é heresia. E ele tem essas lives, né, que são heréticas, porque, como eu falei, o catecismo diz que nada mais vai ser revelado, tudo que foi revelado já é o bastante e só será revelado que está oculto com a manifestação de Cristo. Então essas lives da vida oculta de Cristo que não tem nas escrituras é uma heresia também, tá bom, gente? E não adianta vir com essa história de que mas não é dogma de fé, acredita quem quiser. Não existe isso com aparição não reconhecida. Quando a aparição não é reconhecida, não tem essa história de acredita quem quiser. Não tem que acreditar, até porque, como eu falei, tem heresias. E a igreja não reconheceu, tá? Não disse que é digno de fé. Se a igreja disser é digno de fé, aí você tem a opção de realmente acreditar ou não, tá? Então, tem essas lives aí, que, como eu falei, é heresia, tá? E na última live ele contou a historinha lá na época em que Lázaro ressuscitou, né? Que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, que Lázaro tinha um amigo que chamava, deixa eu até ver aqui, gente, eu anotei aqui, tá? Porque eu esqueço também, né? Eu não vou lembrar de tudo que ele falou. Lázaro tinha um amigo lá que o nome do pai do amigo era Teodoro e o amigo era Evander, né? Nunca vi esse nome aqui no meio lá em Israel, mas tudo bem, né? Diz que era um amigo chamado Evander, que o pai dele foi assassinado. Enfim, resumindo a história, todo mundo viu, todo mundo já conhece. O pai dele foi assassinado e quem assassinou o pai de Evander, o tal do Teodoro, foi Paulo de Tarso. Ele se enrolou todo lá, não sabia. Ele acabou falando na live que isso foi, parece que na juventude
Paulo. Com certeza foi antes da ressurreição de Cristo, tá, gente? Antes de Paulo, né, começar a perseguir os cristãos. Foi antes, porque isso foi na época da ressurreição de Lázaro. Então foi antes da ressurreição de Lázaro, né? E ele falou que Paulo matou, gente, que Paulo era um assassino, uma coisa totalmente incabível, ridícula, um absurdo, gente, isso é um absurdo, sabe? A gente fez lives aqui mostrando o absurdo. Primeiro, né, Paulo perseguiu os cristãos, o que tem a ver com ele matar um justo antes ainda da ressurreição de Cristo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele mesmo disse que se existiu esse Wander, esse Teodoro, eles moravam num lugar onde tinha ídolos, mas eles eram fiéis, né, ao Deus de Abraão. Então não tinha o porquê também, né, aquela questão, existe o assassinato, existe a pena de morte, tá? A pena de morte é algo legal, principalmente na época de Cristo, em Israel tinha a pena de morte, era algo legal, isso não era crime, dar pena de morte para alguém. Se passou pelo processo, passou pelo sinédrio, recebeu pena de morte, vai morrer, tá? Isso aí não é assassinato. Mas ele falou que Paulo assassinou o pai dessa pessoa. Se Paulo assassinou o pai de alguém, ele não iria ser nunca o apóstolo Paulo, porque ou ele iria ser preso, e se ele fosse preso também, com certeza ele ia pegar uma pena. A pena capital ia ser condenado à morte também, segundo as leis judaicas, tá? Então nem procede tudo isso daí. E, enfim, cara, ele pegou e falou tudo isso daí de Paulo, São Paulo, que era um assassino antes, e depois quis justificar porque Paulo perseguiu os cristãos depois da ressurreição de Cristo, tá? E aí, para tentar ainda defender esse absurdo, no vídeo de hoje, do dia 2, tá, gente? Dia 2/3 aqui, ele falou na live, presta atenção, que ele não é a aparição, tá? Aí ele, por conta própria, disse que ele acredita que Paulo tenha matado muitas dezenas de pessoas. Muitas pessoas. Mas de onde ele tirou isso? De onde ele tirou? Aí ele falou que a Bíblia afirma que Paulo exterminava os cristãos. Eu queria saber qual texto da Bíblia afirma isso. Que Paulo exterminava os cristãos. Olha, eu tô pasmado. Como eu falei, ele é muito vaidoso, o vidente. Ele não aceita de maneira nenhuma que ele possa estar errado. E a gente está aqui mostrando os erros e ele vai dobrando a aposta. Ele vai dobrando a aposta. Aí ele tenta consertar, ele piora a situação. A cada live, a cada vídeo ele vai piorando a situação. E aqui eu não tenho como falar só da aparição, porque aqui foi a opinião dele. Ele falou e afirmou que a aparição está correta, a revelação que segundo, né? Eu não entendo uma revelação que ele tem que ficar lendo e procurando o que foi revelado, né? Tem que ficar lá digitando lá onde está aqui, peraí, o que revelou e ficar lendo. Nunca vi isso daí na minha vida. Nunca vi, mas tudo bem, deixa pra lá. Não tô nem questionando isso agora. Mas essa questão de Paulo é ridícula. Ridícula, é um absurdo isso que ele falou de São Paulo. Isso é um pecado mortal. Isso é um pecado mortal. É falso testemunho. Está nos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Pecado mortal, levantar falso testemunho. Gente, dizer que alguém matou alguém simplesmente porque recebeu uma revelação. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Imagina se essa moda pega. Recebeu uma revelação, não sei quem matou alguém. E aí? Aí ele chega o absurdo na live de hoje de dizer que ele acredita que Paulo tenha matado muitas pessoas, dezenas de cristãos, e a Bíblia diz e confirma que Paulo exterminava os cristãos. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde? Ele diz que em Atos dos Apóstolos. Talvez seja a Bíblia dele, né? Que Nossa Senhora está ditando para ele escrever, porque na Bíblia não diz nada disso. Diz sim que Paulo, sim, era um soldado do templo, sim, ele perseguia os cristãos, sim, ele odiava os cristãos, odiava a igreja, sim, odiava. Para ele os cristãos, aliás, para ele a igreja tinha que ser banida, os cristãos tinham que ser realmente, evaporados
né? Não deveria nem existir os cristãos. Sim, ele pensava, ele prendia os cristãos, sim, porque ele recebia ordens, né, do Sinédrio, ele recebia ordens do Sinédrio para isso, né? A missão de Paulo era, prestem atenção, a missão de Paulo era prender cristão. E é lógico que ele usava, mas que ele chegava e usava da violência? Sim, ele era violento, sim. Só que toda a violência, tudo que ele fazia, não passava de prender os cristãos e levar esses cristãos presos e apresentar para o Sinédrio. Mas e se esse cristão lá no Sinédrio pegou pena de morte? Aí já não é com Paulo, ele não executava. Entenda, ele não tinha a missão de executar. Ele não era executivo na época. Então ele prendia, e todos os textos falam a mesma coisa, que ele prendia os cristãos. Claro que ele usava de violência, ele mesmo afirmou isso, que usava de violência, mas em nenhum texto diz que ele matava e exterminava os cristãos. Tá? Eu estou com todos os textos aqui. Só para você ter uma ideia, eu peguei os principais textos aqui. Tá aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja. Como que ele assolava a igreja? Aqui não é exterminava, tá, gente? Não diz exterminar, diz assolar. Assolar é destruir. E Paulo destruía a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e colocando-os na prisão. Era isso que ele fazia. Ele fazia com violência, ele entrava nas casas, arrastava os homens e mulheres, levava tudo para a prisão, mas não passava de levar para a prisão. Ele não tinha poder para matar essas pessoas. Até porque essas pessoas, elas tinham que passar por um processo dentro de um julgamento, não era assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 2. Essa aqui é um que estão usando para tentar, esse versículo é um que eles estão usando aqui para tentar justificar isso aí. Aqui diz apenas que e Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Aí eles falam, aí ó, tá vendo aqui ó, ele matava. Não, isso aqui é ameaça. O que é ameaça de morte? Ele colocava medo nas pessoas. Era um homem que onde ele chegava, ele colocava e impunha medo nas pessoas. Era ameaça de morte. Não diz que ele matava, até porque o próximo versículo diz o que ele fazia. Tá aqui, ó. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, né, ao Sinédrio, e pediu uma carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos para Jerusalém. Em nenhum momento o texto diz que era para ele entrar nas sinagogas e assassinar alguém, executar alguém. A missão era ir a Damasco, entrar nas sinagogas, se tivesse algum cristão, arrastar preso para Jerusalém. Tá? Aí você vai pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 5, 8, a morte de Santo Estevão. Falando de Santo Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Continuando, o texto diz, e também Saulo consentiu na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Perceba você que Santo Estevão foi condenado, apedrejado, né? Recebeu aquela condenação de apedrejamento, e Paulo nem participou. Mas o texto diz que Paulo consentia com a morte. Sim, o desejo de morte que era que realmente os cristãos desaparecessem da terra. Aí é o desejo dele. Eu tenho vários desejos aqui, de várias pessoas que eu gostaria que desaparecessem do Brasil. Isso não quer dizer que eu estou querendo matar alguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele viu Santo Estevão sendo apedrejado até a morte e ele mesmo não atirou nenhuma pedra. Até porque ele, como guarda do templo, ele não podia fazer isso. Como eu falei, ele tinha a missão dele. A missão dele era prender.
apenas os cristãos, tá? Aí diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, tá? Diz aqui, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aqui diz exatamente o que ele fazia, ele perseguia a igreja e levava os cristãos presos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 11. E castigando-os, ele castigava, ele era violento. Muitas vezes, por todas as sinagogas, o obriguei a blasfemar. Ou seja, ele castigava até a pessoa blasfemar contra Deus. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Não tem um texto, um versículo no Novo Testamento que diga que Paulo tenha matado cristão. Não tem. Diz exatamente que ele perseguia a igreja, que ele era violento e que ele levava os cristãos presos e apresentava, claro, depois para o Sinédrio. Dali em diante era com o Sinédrio, não era com ele. Não era com ele. Ah, mas ele era santo nessa época? Claro que não. Ah, qual era o desejo dele? Que os cristãos desaparecessem da terra, com certeza. Mas daí para falar que ele era assassino, que ele matou milhares de pessoas, centenas de pessoas, e para justificar uma revelação particular que contraria o catecismo da Igreja Católica, tenha santa paciência, né? Estou esperando, eu desejo de coração que algum aparicionista ou próprio vidente me traga esse texto que diz que Paulo exterminava cristão. Eu guardei, gente, eu tenho que baixar esses vídeos e guardar para não dizer que eu estou mentindo, tá? Dizer que a Bíblia afirma que Paulo exterminava os cristãos, não existe isso, minha gente, pelo amor de Deus. Voltando aqui, ó, o que Paulo fazia era isso aqui, ó, ele consentia na morte dos crentes, né, dos cristãos, obrigando-os, né, a blasfemar contra Deus, castigava-os, colocava na prisão, invadia as igrejas, as casas e os arrastavam para a prisão. Era isso aqui que Paulo fazia. Aqui diz claramente sobre a autoridade do Sinédrio. A autoridade de Saulo para fazer tudo isso estava dentro da lei da época. Ou seja, as prisões... para a gente aqui é um absurdo. É claro, nós somos cristãos. Mas entenda, ali você está falando do judaísmo. O Torá, na época de Cristo, era a Constituição na época. Então, e eles interpretavam o Torá, a forma deles. E para eles, os judeus, o cristianismo era uma ameaça. E segundo o Torá, a ameaça, o cristianismo tinha que ser realmente banido, entendeu? Então, tudo tinha que passar pela lei. Ele era um membro do Sinédrio e tinha carta de permissão para agir como estava agindo. É claro que este é um exemplo claro de justiça humana contrária ao que nós temos hoje como lei de Deus, tá? Agora, daí, para ele simplesmente matar alguém por conta própria, não procede. Tinha que passar pelo Sinédrio, tinha que passar pela lei primeiro, pelo julgamento. Não era apenas a vontade de Paulo de matar alguém, por mais que ele tivesse essa vontade e esse desejo, tá, minha gente? Agora, só para vocês entenderem o porquê que eu faço esse trabalho, o vidente entender que aqui não é perseguir o vidente, ninguém está querendo perseguir o vidente, né? Por mim, cara, como eu falei, eu nem ligo a vida particular do vidente. Minha preocupação é revelação, aparição e o que acontece com os católicos. Dá uma olhada nisso daqui, minha gente. Dá uma olhada nisso aqui. Eu não vou falar quem é, mas todo mundo viu a discussão lá no Facebook. É uma seguidora daquela que não olha mais para lugar nenhum. Só olha assim, ó. Tem um negócio aqui, outro negócio aqui, só consegue ver o que o vidente diz. Se o vidente disser que a aparição afirmou que a Terra é plana, amanhã ela vira terraplanista. Dá uma olhada no absurdo que a pessoa escreve aqui, ó. Respondendo a mim. É você quem está dizendo que Saulo não matou ninguém. Não sou eu quem estou dizendo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Saulo tenha matado alguém. Tá? Diz que ele perseguia, prendia, diz que ele realmente era violento, mas não diz que ele matou alguém. Aí diz aqui, ela disse que ia provar na Bíblia
que ele fez isso inúmeras vezes e não somente uma. Aí diz assim, antes de lhe enfiar goela abaixo, quero que você me envie na minha goela que Saulo não matou cristão. É uma forma de catequizar. Você vê que a pessoa, com todo o respeito do mundo, essa pessoa não está bem. Ela não está bem. Tá? Tem alguma coisa negativa lá que eu sei o que é. Você vê que ela não consegue nem escrever, ela não consegue elucidar algo. Né? Tanto que ela pediu para mostrar na Bíblia um texto que afirmasse Paulo não matou ninguém. Como é que eu vou pegar uma Bíblia Sagrada? Só para vocês terem uma ideia como está a situação desses aparicionistas. Como que eu vou pegar a Bíblia Sagrada e procurar um versículo que diz assim, ó, Paulo nunca matou ninguém? Você acha que quem escreveu a Bíblia sabia que depois de 2000 anos apareceu uma aparição afirmando que Paulo era um assassino? Aliás, e outra coisa, hein? Mesmo que Paulo tivesse executado algum cristão, tá, a mando do Sinédrio, ele não tinha praticado nenhum tipo de assassinato, não era crime. Ele estava apenas cumprindo ordens, executando alguém que foi condenado segundo a lei. Mesmo que ele tivesse feito isso, a Bíblia não menciona, mas se ele tivesse executado mesmo algum cristão, a mando do Sinédrio, ele estava cumprindo a lei, cumprindo ordens. Ele não teria cometido também crime nenhum, não era assassinato. Ainda continua aqui, olha, aqui não tem nenhum problema mental e nem desmiolamento, né? É pura catequese, ninguém inventou nenhuma história. É a própria Bíblia quem diz que Saulo assassinou muitos cristãos. Onde? Onde diz isso, meu Deus do céu? Como eu disse, Nossa Senhora contou, né, ao confidente apenas um assassinato. Isso é falso testemunho. Isso é falso testemunho. Pecado mortal, não estou nem falando de coisa criminal, tá, gente? Estou falando de Bíblia, teologia, 10 mandamentos. Falso testemunho é pecado mortal. Você falar que alguém assassinou alguém sem ter provas. Meu Deus do céu. Aí diz aqui ainda, Nossa Senhora contou ao confidente, né? E eu vou mostrar na Bíblia que ele cometeu muitas vezes isso, né? Posso levar em consideração esse seu comentário como um desisto. Estou esperando até agora. Cadê os textos, os versos que Paulo matou milhões de cristãos? Muitas pessoas. Isso aqui é uma loucura, gente. Me desculpa, tá? É uma doideira. Ah, mas não é dogma de fé. Você entende que aqui não é questão mais nem de ser dogma de fé, de ser reconhecido ou não reconhecido. Estão maculando a história de São Paulo. Maculando. Sabe o que é colocar nas costas de uma pessoa um crime de assassinato? Como eu falei, a Bíblia diz que Paulo realmente perseguiu a igreja, porque ele foi, né, uma pessoa zelosa pelas leis judaicas. Aqui ele via o cristianismo como uma ameaça. Ele perseguia a igreja, cumpria suas ordens, prendia os cristãos. A Bíblia é clara nisso. Não passa além de prender os cristãos. Não tem uma informação na Bíblia que diga que ele matou alguém. Entenda a situação. Se fosse apenas a questão de ter matado ou não os cristãos, a gente poderia até discutir. Até entrar em discussão, pô. Ó, ele prendia, ele perseguia, será que ele pode ter sim matado alguém? A Bíblia não diz isso, tá? A gente poderia entrar numa discussão. Agora, dizer que ele matou uma pessoa antes da perseguição cristã, né? Foi antes da ressurreição de Lázaro. Matou um cara que era justo ainda. E que Nossa Senhora não revelou o porquê e como foi isso. Eu tô até imaginando que Nossa Senhora vai revelar, né? Quando ele ainda, com certeza ele ainda estava na escola de Gamaliel. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, como eu falei, falso testemunho é pecado mortal. Mortal. Aí o problema é esse. Quem tá aqui abre um vídeo, gente. Quem abre um vídeo aqui, ó, e bota a carinha lá na internet, começa a falar coisa, vira formador de opinião. As pessoas acreditam no que a gente fala. Você acha que eu tô aqui desesperado aqui por quê? Porque eu vi pessoas saindo falando a mesma coisa. Você fala uma besteira dessa, um absurdo desse, algo ridículo.
algo ridículo. Tem gente que acredita. E a maioria dos católicos eles vão acreditar, porque eles gostam da bagaceira, eles gostam do apocalipse, eles gostam disso tudo, e eles vão acreditar. Eles não entendem que essa aparição não é reconhecida pela igreja, que essa aparição tem vários problemas. Desde o início tem vários problemas, as revelações, muitas heresias. Eles não entendem. Isso é pra gente que estuda. Para eles é Maria, falou que a Maria é Maria. E aí o que acontece? Você forma opinião. Essas pessoas estão saindo aí falando agora as mesmas besteiras. Agora, para muitos católicos que assistiram a live, Paulo agora cometeu um assassinato. De um justo ainda. Sem passar pelo sinédrio. Tenha santa paciência, gente, sinceramente. Olha, Deus queira mesmo que essa comissão esteja vendo tudo isso e está aqui uma pessoa que está mandando para lá, tá? Eu estou mandando para lá tudo essas coisas aqui, eu estou documentando e eu estou mandando para a arquidiocese. A arquidiocese já entrou em contato comigo, tá, gente? A arquidiocese entrou em contato comigo, disse que está enviando tudo para o Dom Zanoni para a comissão, tá? E ó, quem falou comigo com certeza acredita menos do que eu nessa aparição, tá? A pessoa tá por aqui, só para você ter uma ideia, tá por aqui. A pessoa não aguenta mais de reclamação. Graças a Deus, não sou eu apenas, né? Que estou reclamando. Não sou eu apenas. Graças a Deus tem mais católicos reclamando, tá, gente? Graças a Deus, tá? A pessoa tá por aqui, ó. Acho que é o dia inteiro recebendo essas reclamações aí. Tá bom, gente? Graças a Deus, como eu falei, né? Tem mais católicos. E mais uma vez, gente, aqui não. Entenda uma coisa, você que é aparicionista, o vidente também. Aqui a gente não está preocupado com a vida particular do vidente. Eu tenho certeza que o vidente é um ótimo católico, acredita mesmo no catolicismo, até tenho certeza de tudo isso. Criou os filhos, parece com uma educação católica, tá tudo 10. Como ele ganha o sustento dele também não me importa. Já falei, para mim, não vejo crime nenhum vender livros, não vejo nada. Para mim, a minha preocupação são as pessoas que estão assistindo essas catequeses. São as pessoas que estão absorvendo essas revelações que têm heresias. E várias heresias, né? Várias, já mostrei aqui várias heresias. Essa de Paulo aqui é o cúmulo do absurdo. O cúmulo está maculando a história de Paulo, gente. Maculando a história de Paulo. E, cara, não é. Imagina, gente, não é macular a história de Paulo dizendo que ele, sei lá, em algum momento ele cometeu um pecado, um furto, sei lá, ou... Não, cara, gente, não é isso. Macular a história de Paulo, sei lá, ele cometeu um adultério. Não é isso, que é pecado. Não, gente, ele está falando que ele matou o pai de uma pessoa. Ele matou o pai de uma pessoa. É só isso. É só isso que foi revelado. Que Paulo matou o pai de um justo, e um cara justo ainda. Isso quando ele não estava ainda. Gente, entenda. Passou um tempo, tá? Desde a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, passou um tempo. Anos. Teve 3 anos de pregação. Teve 3 anos de pregação ali. Da vida pública de Cristo, né? Depois teve mais um tempo até começar essa perseguição de Paulo contra a igreja, tá? Então teve anos ali. Então nessa época com certeza Paulo ainda não era um soldado, Paulo ainda estava na escola de Gamaliel. Pensa, gente, pelo amor de Deus, pensa. São Paulo na escola de Gamaliel assassinando alguém. Não dá. Agora sim, cara, eu não, como eu falei, para mim são coisas distintas as revelações dessas historinhas, tá? Coisas distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que são distintas? Como eu falei, para mim, ali a pessoa está lendo um roteiro. É um roteiro, tá, gente? Um roteiro que está procurando ali o que tem que ler, né? Não tem cabimento aquilo ali ser uma revelação.
Agora, tanto faz, tanto fez, o problema está o quê? Nas heresias, né? Nessas heresias aí que eu já coloquei várias vezes, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tô esperando um aparicionista me apresentar um texto onde diga que Paulo matou dezenas de pessoas, cristãos, né? Ou possa ter matado alguém antes da perseguição ali, entre os cristãos. Lembrando, tá, gente, que essa história de Paulo, na época que era Saulo, ter assassinado o pai dessa pessoa, não tinha nada a ver com o cristianismo ainda. Até porque, como eu falei, Cristo ainda, né, não tinha sido crucificado, tá? Não tinha ocorrido a ressurreição. E tudo indica que tanto a pessoa ali, esqueci o nome da pessoa, o pai eu lembro, é Teodoro, esqueci o nome também do pai, né? Enfim, não era igreja ainda, tá? Eles nem conheciam Cristo, só para você ter uma ideia. Então não tem como unir esse suposto assassinato com a perseguição cristã que ocorreu anos e anos depois desse fato aí. Naquela época ainda não tinha essa perseguição contra o cristianismo. Como eu falei, Cristo não tinha nem sido ressuscitado ainda. Cristo não tinha sido crucificado ainda, na verdade, tá? Isso aí, minha gente. Cara, eu te juro por Deus do céu, machucou, cara. Machucou. Eu tô falando porque qualquer católico de verdade, cara, escutar uma coisa dessa de São Paulo, machuca, cara. Machuca, mas machuca mesmo. Sério. Isso é macular a história de um santo católico. Macular. Ah, mas teve santos católicos que antes da conversão, né, eles assassinaram. Lógico que teve. Não é o caso de Paulo, tá, gente? Paulo tem uma outra história, tá? Quando você coloca algo nesse sentido a uma pessoa, cara, e você não tem como. O problema, gente, não tem como provar. Você falar que o que? Uma aparição veio do céu falar que isso aconteceu. Sério. Isso é um falso testemunho, é pecado mortal. É um pecado. Imagina se a moda pega, começar a falar, tal pessoa matou tal pessoa, mas quem falou? Maria desceu do céu e me avisou. Tenha santa paciência, tá, gente? Pessoal, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos, por favor. É muito importante fazer tudo isso daí. Aqui não tem bagaceiro, o canal não cresce, todo mundo sabe disso, né? Do lado aqui, minhas redes sociais, tem o meu TikTok, procura lá também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o TikTok. Se puder ajudar aqui no canal, se você gosta de algo racional, gente, algo racional, né? Que o catolicismo é fé e razão, não é fé e emoção, tá? Venha pro meu canal, tá convidado. Quiser, se você puder contribuir, tá do lado aqui, ó, o QR Code do Pix do canal, a chave Pix passando aqui, crismacabelos@gmail.com, né? Paz e bem a todos, até a próxima. Eu espero aí o texto que fala que Paulo exterminava os cristãos, né?